Olá, tudo bem? Eu sou o Lúcio Roma, seja muito bem-vindo a esse vídeo e hoje eu quero te mostrar dentro da Loto Fácil como que as dezenas são sorteadas. Vou te ensinar aí duas técnicas rápidas para que você possa aplicar em seu jogo sem muita complicação, ok? E para isso, o que a gente vai fazer? Para isso vamos precisar aí analisar os resultados de concursos anteriores ao Loto Fácil. Para isso, vamos abrir aqui a tabela com os resultados anteriores. Aqui nessa coluna a gente tem o número do concurso. Aqui a gente tem a data do concurso, o dia que o concurso foi sorteado. E aqui a gente tem as dezenas do respectivo concurso. Vamos analisar aqui alguns resultados da Loto Fácil. Vamos procurar aqui um concurso. Vamos encontrar aqui um concurso mais atual. Vamos no concurso aqui 11/17, do dia 10/10 de 2014. Aqui você tem o número do concurso, a data do concurso e as dezenas que foram sorteadas. Eu vou marcar aqui esse concurso. E aqui você tem o concurso 11/17, do dia 10/10 de 2014, as dezenas sorteadas foram a dezena 8, 19, 11, 16, 12, 13, 15, 21, a dezena 1, 3, 5, 23, 7, 14 e também a dezena número 2. Aqui as dezenas estão organizadas por ordem de sorteio. Para facilitar o entendimento, vamos marcar essas dezenas em um simulador aqui da Loto Fácil. Vou abrir aqui, já estou com esse simulador aberto. E vamos marcar essas dezenas. A gente teve aqui a dezena sorteada, a dezena 8, a dezena 19, 11, 16, 12, 13, 15, 21. Vamos ver aqui, temos também a dezena... temos aqui a dezena 1, a dezena 3, a dezena 5, a dezena 23, a dezena 7, a dezena 14 e a dezena 2. Você pode ver aqui, ó, que a gente selecionou números selecionados, 15 números. A gente selecionou os 15 números desse jogo. Então, o que a gente vai analisar aqui nesse jogo? Quando a gente joga essas dezenas, quando a gente marca essas dezenas em uma cartela, o que a gente tem aqui? Eu quero que você observe que a gente tem 3 sequências numéricas. Onde que está aí essas 3 sequências numéricas? Você pode ver aqui que saiu em sequências as dezenas 1, a dezena 2, a dezena 3. Certo? Existe aqui uma sequência de 3 números, 1, 2 e 3. Aqui a gente já tem outra sequência, uma sequência de 2 dezenas, a dezena 7 e a dezena 8. Aqui a gente tem uma sequência impressionante de 6 números. Foram sorteadas em sequência as dezenas 11, 12, 13, 14, 15 e 16. Certo? Então aqui a gente tem 3 sequências diferentes. A gente tem uma sequência de 3 números, temos também uma sequência de 2 números e temos aqui essa outra sequência maior de 6 números. Onde que eu quero chegar com isso? Eu quero dizer para você, jogador, que caso você consiga acertar uma sequência dessa aqui, como essa aqui que saiu nesse jogo, no concurso 11/17, né, que foram sorteadas as dezenas 11, 12, 13, 14, 15 e 16. Caso você acerte essa sequência de 6 números, você pode garantir facilmente aí, né, no caso aqui da Loto Fácil, o prêmio mínimo, que é os 11 pontos. Por quê? Porque quando você acerta essa sequência de 6 números, automaticamente você já garantiu os 6 pontos, correto? Então você tem mais 9 números marcados e caso você acerte apenas mais 5 desses 9 números que você marcou, você já tem aí o prêmio mínimo da Loto Fácil. Ok? Você já tira o valor que você investiu, que você pagou para fazer aí a sua aposta.
Então, o que eu quero que você faça? Eu quero que você siga sempre uma média. Porque o que acontece? Geralmente as dezenas são sorteadas consecutivamente, geralmente de 3 a 4 dezenas. Então, siga sempre uma média de dezenas consecutivas que são sorteadas. Isso é muito importante. Como você vê aqui, foram 3, 2 e 6 dezenas consecutivas. O que eu sugiro que você faça nos seus jogos? Eu sugiro que você siga uma média de dezenas consecutivas que são sorteadas, que geralmente está aí entre 3 e 4 dezenas. Fazendo somente isso, você já terá aí muito mais chances de acertar 14 ou 15 pontos. Ok? Outra coisa que quero falar aqui com você é porque alguns jogadores eles sabem que existem os resultados de jogos passados, sabem que existem dados que são disponibilizados gratuitamente no site da Caixa, mas as pessoas não sabem como utilizar esses resultados, correto? Então, se você é esse tipo de jogador que não sabe como utilizar, eu vou te ensinar aqui mais outra técnica, uma outra dicasinha rápida que pode te ajudar aí a chegar ao prêmio que você busca, né? O prêmio máximo, no caso da Loto Fácil, os 15 pontos. Quero dizer para você que apostar analisando as tendências, né, é uma técnica simplesmente incrível, porque os números dizem muito sobre os jogos de loteria. Ok? Então, vamos analisar aqui um resultado. Eu escolhi aqui o resultado, eu já separei aqui. O resultado da Loto Fácil, o resultado 1129, do dia 7/11 de 2014. Para a gente utilizar aqui como exemplo, eu vou mostrar para você aqui os números sorteados. Quais que foram os números sorteados? Foram sorteados a dezena 2, a dezena 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 21, 22 e 23. Para a gente fazer uma melhor análise, vamos analisar aqui nessa tabela os resultados dos 10 últimos sorteios da Loto Fácil. Eu tenho aqui a ferramenta em minhas mãos, o rastreador de tendência. Vamos analisar aqui então. O que você tem aqui nessa tabela? Veja aqui os 10 últimos sorteios da Loto Fácil. Aqui as dezenas dos últimos 10 sorteios e a frequência com a qual cada dezena saiu nos últimos 10 sorteios. Aqui o que você observa? Aqui tem a dezena 12. Qual que é a frequência da dezena 12? A dezena 12 ela saiu 8 vezes nos últimos 10 sorteios. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que a dezena 12 ela está em uma forte tendência para sair no próximo concurso, porque dos 10 últimos concursos ela foi sorteada 8 vezes. Temos também aqui as outras dezenas que foram sorteadas 8 vezes, que são as dezenas 6, a dezena 17, a dezena 4, a dezena 13 e a dezena 16. Todas elas saíram 8 vezes nos últimos 10 concursos. Aqui nessa tabela a gente pode observar também a técnica dos números atrasados. Analisando esse último concurso aqui, que é o concurso 1129, do dia 7/11 de 2014, que é esse mesmo concurso aqui, que está esse resultado. Vamos verificar uma dezena que não saiu nesse concurso. Vamos ver a dezena 9. A dezena 9 não saiu neste último concurso. Vamos ver a frequência dela aqui no nosso rastreador de tendência. Olha só, a dezena 9 ela saiu 4 vezes nos últimos 10 sorteios. Só que no último concurso ela não saiu. Vamos ver a quantos concursos essa dezena ela está atrasada. A quantos concursos a dezena 9 não sai. Aqui nesse último concurso ela não saiu. No penúltimo concurso, veja só, a dezena 9 também não saiu. Aqui neste concurso, a dezena 9, olha, veja só, a dezena 9 saiu aqui. Então, o que acontece? A dezena 9 ela está atrasada a 2 concursos. A 2 concursos a dezena 9 não é sorteada. Outra dezena que a gente pode observar aqui é a dezena
Veja só, vamos ver a dezena 15. A dezena 15 a gente não tem aqui no último sorteio também. Vamos ver qual que é a frequência da dezena 15. Olha aqui, a dezena 15 também, nos últimos 10 sorteios, ela saiu apenas 4 vezes, né? Vamos ver então qual que é o atraso da dezena 15. Aqui no último concurso a gente já viu que a dezena 15 não saiu. No penúltimo concurso, a dezena 15 ela também não saiu. Nesse concurso, ó, olha só, a dezena 15 saiu aqui no terceiro sorteio, no antepenúltimo sorteio. Então, a dezena 15 ela também está atrasada a 2 sorteios. E o que é que quer dizer isso, né? O que é que quer dizer essas dezenas atrasadas? Quer dizer que você não deve jogar essas dezenas? Não, muito pelo contrário. Essas duas dezenas, elas também são muito boas para você apostar. Assim como qualquer outra dezena que esteja atrasada. Não só aqui a dezena 15, no nosso exemplo, e a dezena 9, mas como qualquer outra dezena. Por quê, né? Porque quando uma dezena fica ausente em média de 3 a 4 concursos, provavelmente ela volta a ser sorteada, né? E quando ela volta a ser sorteada novamente, ela retorna com uma grande predisposição a se tornar novamente uma forte tendência. Assim como a gente tem aqui a dezena 2, a dezena 6, a dezena 17, que estão com uma forte tendência. Foram sorteadas 8 vezes nos últimos 10 concursos. Portanto, nesse caso aqui, deste último sorteio, a dezena 15 e a dezena 9, ela ainda não é aconselhável que você utilize essas dezenas em seu jogo. Por quê? Porque aqui ela está apenas 2 sorteios atrasadas. Então, o aconselhável seria que você esperasse o próximo sorteio. E se no outro sorteio a dezena 15 ou a dezena 9 fossem sorteadas, você poderia sim apostar nela, porque estaria invertendo a tendência, né? Ela estaria saindo de uma baixa tendência, no caso aqui de 4 nos últimos 10 sorteios, para, digamos, 7, 8. Outra coisa que eu observei aqui, analisando esses resultados de jogos passados, foi que o quê? Que geralmente há 2 ou mais números presentes em cada coluna no bilhete da Lotofácil. Por isso, o que é que eu aconselho você? Você nunca apostar menos que 2 números em uma mesma coluna. Claro, pode sim existir casos em que saia apenas uma dezena em cada coluna. Mas a maioria dos sorteios vai apresentar o quê? De 2 a 5 dezenas sorteadas em cada coluna. Para isso, vamos abrir aqui o simulador para você ver a disposição das dezenas. As dezenas estão dispostas em linhas e em colunas. Aqui nas linhas a gente tem as dezenas 1, 2, 3, 4 e 5. E aqui são as colunas. As dezenas 1, 6, 11, 16 e 21 é a coluna 1, a primeira coluna. Na segunda coluna a gente tem as dezenas 2, 7, 12, 17 e 22. Na coluna 3 a gente tem as dezenas 3, 8, 13, 18 e 23. E assim sucessivamente. Um caso bem raro, né, é o que aconteceu no último sorteio, que é esse sorteio aqui, o concurso 1129, é ocorrer apenas uma dezena em uma coluna, né? E como que a gente pode ver isso? Eu selecionei alguns resultados. Vamos aqui na nossa tabela e vamos pesquisar aqui alguns concursos. Vamos marcar o concurso, eu tinha separado aqui o concurso, vamos marcar aqui o concurso 1129. Vamos marcar o 1110 e vamos marcar o 1044. Certo? Agora vamos analisar esses resultados aqui no simulador da Lotofácil. Nesse primeiro resultado, no 1129, a gente teve sorteado aí as dezenas 21, a dezena 3, a dezena 22, a dezena 18, a dezena 17, 5, 13, 19, 7, 2,
8, 4, 16, 23 e a dezena 12. Aqui a gente marcou 15 dezenas, né? Nesse primeiro jogo, vamos logo marcar aqui no simulador o outro jogo, que é o concurso 1110. Aqui a gente tem as dezenas 25, a dezena 1, 15, 10, 9, 2, 3, 4, 6 e 20. Temos mais as dezenas 24, 22, 19, 17 e 18. Temos aqui também mais 15 dezenas. E o último concurso que a gente vai analisar, que é o concurso, olha só aqui, o concurso 1044. Vamos marcar também as dezenas dele aqui no simulador, que é a dezena 17, 10, 20, 24, 11, 6, 12, 23, 5 e a dezena 2. Temos mais a dezena 8, 15, 4, 7 e a dezena 25. Temos aí mais 15 dezenas. Então temos como exemplo aqui 3 concursos. São os concursos 1129, temos o concurso 1110 e temos o concurso 1044. Veja como é bastante simples. Você pode verificar quantos resultados forem necessários. Você irá encontrar o quê? Você irá encontrar na maioria dos resultados uma distribuição de dezenas que se apresenta geralmente da seguinte forma. Como exemplo aqui do concurso 1129, o que a gente tem? Nessa coluna a gente tem quantas dezenas que foram marcadas, que foram sorteadas? A gente teve a dezena 16 e a dezena 21. Então foram 2 dezenas nessa coluna. Nessa coluna foram sorteadas as dezenas 2, 7, 12, 17 e 22. Então, nessa coluna, a gente teve aqui 5 dezenas sorteadas. Na outra coluna, a gente também teve 5 dezenas sorteadas. Aqui foram somente 2, a dezena 4 e a dezena 19. E aqui, como a gente falou, que é um caso muito atípico ocorrer, que não ocorre muito, é de apenas uma dezena por coluna, que aqui nesse caso foi a dezena 5, correto? O padrão que é mais difícil ocorrer é esse, é de no mínimo uma dezena por coluna e no máximo 5 dezenas por coluna, certo? Esse outro exemplo, o concurso 1110, já é bem diferente. Já é um tipo de sorteio que ocorre com mais frequência, certo? O que a gente tem aqui? Aqui na primeira coluna, a gente teve como sorteada as dezenas 1 e 6, então temos 2 dezenas sorteadas na primeira coluna. Na segunda coluna, a gente tem o 2, 17 e 22, então temos 3 dezenas na mesma coluna. Aqui temos 2, a dezena 3 e a dezena 18. Aqui 4, né? 4, 9, 19 e 24. E aqui também mais 4 dezenas na mesma coluna. As dezenas 10, 15, 20 e 25. Aqui já é o padrão que, como eu falei, ocorre com mais frequência. Que é o quê? No mínimo 2, né? Porque aqui a gente tem a coluna com o menor número de dezenas são 2 dezenas, que é a dezena 1 e a dezena 6. E com no máximo 4, que a gente tem aqui. Nessa coluna 4 e nessa outra coluna também 4. Então, esse tipo de padrão é mais comum ocorrer, de no mínimo 2 dezenas e no máximo 4 dezenas por coluna. Neste outro concurso aqui que eu separei, o concurso 1044, do dia 16 de 4 de 2014, o que a gente tem? A gente tem aqui um outro padrão também que se repete com bastante frequência, que é de no mínimo 2 dezenas e no máximo 5 dezenas por coluna. Que como a gente pode ver aqui nesse jogo a gente tem esse padrão,
no mínimo 2 e no máximo 5. A gente tem na primeira coluna 2 dezenas, que é o mínimo, né? No mínimo 2 dezenas por coluna. Aqui na segunda coluna a gente tem 4 dezenas. Na terceira coluna foram sorteadas 2 dezenas. Na quarta coluna foram sorteados 2 dezenas, a dezena 4 e 24. E na quinta coluna foram sorteadas aqui 5 dezenas. Então, o mínimo de dezenas que a gente tem por coluna são 2 dezenas e o máximo são 5. Então, esse padrão também se repete com muita frequência. No mínimo 2 dezenas por coluna e no máximo 5 dezenas por coluna. Esses são os casos que ocorrem com mais frequência. São no mínimo 2 e no máximo 4, como é o exemplo do concurso 1110. E como é o exemplo do concurso 1044, no mínimo 2 e no máximo 5. Ok? Claro, é difícil ter algum resultado que apresenta uma coluna inteira sem nenhuma marcação. Lógico, isso é provável acontecer. Acontece sim. Só que eu quero que você saiba que isso ocorre com uma baixa frequência. Então, não é interessante que você jogue dessa forma, ok? Portanto, jogue sempre utilizando técnicas. Assim você tem muito mais probabilidade de acertar os 15 pontos. E não jogue somente apostando, visando aí os 11 ou 12 pontos. Jogue sempre buscando o prêmio máximo. É isso. Espero que essa informação, que essa dica tenha sido útil para você e que você utilize isso em todos os seus jogos. Portanto, é isso. Eu desejo muito sucesso para você. Eu encerro por aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Um grande abraço e até a próxima.